gente vai reproduzir aqui na aula de hoje é a chuva ácida, tá? Observe que aqui tem uma equação química, a gente está acostumado em fazer na aula as equações químicas, né? E a gente vai reproduzir na aula de hoje, praticamente, na prática, experimentalmente, exatamente isso aqui, tá? De que forma? Bom, o enxofre é esse pozinho amarelo aqui, inofensivo, enquanto ele tá assim, tá? O átomo de enxofre, você sabe, tá lá na família 6A, né? E aqui ele funciona, isso que eu comprei numa farmácia, como um medicamento, tá? Para colocar em cima de feridas. O átomo de enxofre é inofensivo em si, tá? A princípio. Porém, o que acontece quando há queima, uma reação de combustão? Ele reage com o oxigênio do ar. Reage com o oxigênio do ar. Aonde que isso é demonstrado no nosso dia a dia? Nas indústrias, gera, como resíduo do petróleo, nós temos o enxofre, né? E daí, nas fumaças, tem o enxofre que reage com o oxigênio do ar. Então, nessa poluição, vai ter já, por causa da reação, o oxigênio lá, junto com o enxofre, que é o poluente. Por isso que a gente, quando vê uma fumaça, assim, vai chegando perto, a gente já vai sentindo aquele cheiro ruim. Porque podem ver que eu coloquei reticências, a gente vai abordar, porque vai trabalhar com enxofre, mas são N poluentes, né? Então, tanto nas indústrias como nos canos de descarga, saem os poluentes. Aonde está o enxofre, que na queima reage com o oxigênio do ar, tá? Formando o SO2. Então, a primeira linha da nossa equação forma esse poluente. Aqui, nenhum é poluente. Comprei na farmácia, remédio, a gente respira e precisa para viver. Poluente aqui, faz mal para as vias respiratórias. Aqui, observe que aqui era produto e a reação ocorre de novo, com mais oxigênio, formando o SO3. Também poluente, também gás, a gente só vai sentir aquele cheiro ruim, aquele desconforto nas vias respiratórias. E o que acontece, pessoal? Quem tem problemas alérgicos à fumaça, por exemplo, ou quem tem problemas pulmonares, aquela bronquite asmática, coisa assim, isso faz bastante mal. Quem mora numa cidade bem poluída, né, tem bastante problemas com isso. Claro que na aula de hoje, até que se algum de vocês tiver problema respiratório, algum tem? Não? Que bom. Mas daí eu sempre, a pessoa tem pode rinite. ficar. Serve como? Mas daí não tem tanta importância. Dá uma irritaçãozinha ali, a gente espirra, às vezes ou tosse, mas não que vá atacar, assim. Agora, quem tem problema de bronquite, usa a bombinha aquela, né, que volta e meia, qualquer coisinha se ataca, aí eu sempre digo para ficarem mais pela porta, ele consegue ver igual, mas depois ele já sai para respirar um ar melhor. Mas é só uma fumaça, assim, que contém esses gases. E observe que aqui de novo, então, esse poluente, quando cai a chuva, por isso aqui é reação com a água, gera o ácido, então. O ácido sulfúrico, claro que vai ser uma concentração bem baixa, mas através do experimento vocês vão ver que ela ocorre. Sendo baixa ou não, o pH muda. O que é o pH? A gente tem uma escala que a gente chama de pH, aonde no meio é o pH neutro, que a gente diz. Neutro não é ácido nem básico. Abaixo do 7, o pH é ácido. Acima do 7, o pH é básico. Então, por exemplo, a água, ela está nesse meio aqui. A água não é nem ácida nem básica. Por isso, pessoal, que eu peguei o repolho roxo e as propriedades que o repolho roxo tem, as substâncias, são indicadores ácido-base. É uma substância indicadora ácido-base, essa coloração que ele tem. Então, o que acontece? O que é um indicador ácido-base? Um indicador, ele vai justamente como diz o próprio nome, indicar pela mudança de cor quando eu estou frente a uma substância ácida ou
ou básica. Então, se eu tiver frente a um ácido, por exemplo, aqui o ácido sulfúrico, que é o que vamos gerar ali, numa concentração baixa, nós vamos ter de róseo a vermelho, tá? A cor. Ele vai indicar, ele vai passar de roxo para rosa. Agora, se eu tiver, que a gente vai fazer com o sabão, porque o sabão é uma substância básica, exceto quando ele diz sabão neutro, daí claro, eles levaram o pH de básico, eles baixaram para o pH neutro, tá? Eles conseguem fazer lá com as reações. Mas esse sabão que não diz neutro, ele é básico, tá? E o que acontece? Frente à substância básica vai gerar uma cor azul ou verde, ou seja, eu consigo identificar porque as cores são bem diferentes, pendem ou para um lado ou para o outro. Claro, né, gente? Cada indicador tem vários indicadores ácido básico, tanto naturais quanto artificiais. Então, o que vai acontecer? Nós, para o repolho roxo, são essas cores que aparecem. Mas para outros tipos de indicadores vários que existem, vão ser cores diferentes que vão aparecer, tá? Então, vamos diretamente à equação para nós não perder tempo. Aqui, ó, gente, eu usei para todas as aulas de hoje o mesmo potinho, a mesma colherinha, como vocês mesmos podem ver. Olha só. Tá super sujinho aqui, super feinho. Deixa eu ver se eu consigo limpar um pouquinho. Não que precisasse, mas só para... Aqui também, que eu tinha... Na hora que eu lavei o vidro, eu passei na... tirar bem a água. Aí, nós vamos colocar, então, essa substância, como contém a solução de repolho roxo, é a solução de repolho roxo, né? As substâncias do repolho roxo, no momento que eu fervi, passaram para a água, né? Foram extraídas para a água e o que aconteceu? Ficou um pH neutro, que é o pH da água. Simplesmente as substâncias do repolho roxo estão presentes ali, e só. Mas o pH não mudou para ácido nem básico. Então a gente tem aqui, gente, o que a gente chama de uma substância padrão, que é a solução de repolho roxo. Ó, é a mesma solução. Aqui é a mesma também. Só que aqui, por que ela está assim? Porque eu solubilizei. A gente está falando sobre soluções, né? Nas aulas, ó, apenas diminuir a concentração, tá? Diluir, na verdade. E aqui ele tá como eu tirei lá da panela a hora que eu fervi, tá? Então eu tenho a mesma coisa, ó, a mesma cor, num e no outro. O que vai acontecer, gente, agora? Nós vamos mudar o pH. Essa água aqui, com a solução de repolho roxo, está representando a chuva, a água da chuva, tá? Então agora, o primeiro passo que a gente vai tomar é pegar esse enxofre, que é inofensivo, que é até um medicamento que eu comprei na farmácia, mas eu vou queimar ele. Então ele vai começar a reagir com o oxigênio do ar e vai então começar a formar essas reações aqui, gerar esses gases, tá? E depois, esse gás que vai ficar aqui, que vocês vão ver, vai reagir com a água. E como na água contém o indicador ácido-base, ele vai mudar de cor, tá? Por precaução, por isso eu vou descartar essa aqui, vou dar mais uma lavadinha nesse vidro, só porque o pessoal da outra aula ele quis misturar. Então eles misturaram e eu misturei no próprio vidro. Então para lavar bem não tem nenhum problema, eu vou só descartar e lavar bem do jeitinho ali. Vou colocar ali na colher o enxofre para reproduzir exatamente, repito, aquela equação que está lá no quadro. Botei, já tinha aqui, na verdade, vocês sabem que se o enxofre queimou, ele gerou uma reação química, que houve uma transformação, que jamais aquele que está ali, que já tinha sido queimado, vai mudar, ser o pozinho, vai voltar a ser o pozinho amarelo de novo, né? Que é uma reação química que ocorreu. Deixa eu só testar aqui antes de queimar, gente, para entrar, porque essa colherinha às vezes reina para entrar. Deixa eu ver a melhor maneira aqui. Se não caiu. Assim. Aí então vamos fazer aquela queima que está ali no quadro. Primeiro passo, a primeira linha da nossa equação vai ser feita agora, então. Vai demorar uns minutinhos, mais nada aqui.
que não dê pra gente esperar. Agora, como tá muito quente, eu acredito que vai continuar queimando e não vai ter problema já de nós assim, nós já colocar. Então, nós vamos já colocar aqui, ó, do lado, pessoal, para vocês perceberem, tá igual a cor. Observem que essa cor do vidro, devido a que está reagindo com SO2 e com SO3, que está sendo gerado ali, na chuva ele vai mudar o pH da água, então, né, que tá ali, e vai passar para um pH ácido. Eu tô fazendo essa mexida para poder reagir mais, mas não, nem precisa. Poderia até deixar ali, porque as moléculas, elas nunca ficam paradinhas, estáticas, né? Mesmo sem a gente perceber, elas se movimentam. Viram que já tá rosa. Foi bem visual, né, a mudança de cor para róseo. Sempre bom ter a amostra padrão do lado, porque daí vocês conseguem mostrar para quem está olhando que realmente ocorre, que realmente houve a mudança de pH, de neutro para ácido, no caso. Tá? Agora, nós vamos, já que o repolho roxo é um indicador de ácido e de base, nós vamos colocar, podemos colocar aqui até, aqui ó, porque aqui ele só está neutralizado, ele só está diluído na verdade, não neutralizado, ele está diluído. Então o que que acontece? Eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão, vocês vão ver que cor que vai ficar. Como o sabão é básico, que cor que deverá ficar mais ou menos? Azul. Azul ou... Ó. E vocês viram que Uou. então indica a cor.